Olá, cinquentões! Vamos falar hoje sobre a Ambev, a ABEV3, o ticker na Bolsa de Valores brasileira, que hoje, 29 de outubro de 2020, acaba de divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2020. Dei uma compilada nos dados, estudei um pouquinho as 29 páginas dos relatórios, trouxe alguns números e também quero fazer uma introdução sobre o que é Ambev, quem é esta grande empresa. Então, a cervejaria Ambev, que é controladora da AB InBev. A AB InBev é a maior cervejaria do mundo. A Ambev tem hoje um market share, uma fatia de mercado de aproximadamente 65% do mercado cervejeiro no Brasil. Quem é a grande concorrência? Todo mundo sabe, grande concorrente no Brasil da Ambev é Heineken. A Heineken hoje, que lembrando que ela fez algumas aquisições, Brasil Kirin, por exemplo, então hoje ela possui a marca Heineken, a marca Eisenbach, a Baden-Baden, a Sol, Amstel, Devassa, a Kaiser, a Skin, a Bavária, a Glacial e uma cervejinha aqui que, meu Deus, que chama-se Grau. Esta rival, Heineken, vem crescendo, mas hoje tem aí aproximadamente 20% do mercado cervejeiro no país. Vamos tentar contextualizar o mercado cervejeiro, o que está acontecendo, quais são os riscos hoje de investir ou não investir na Ambev. Então vou citar alguns fatores aqui para que você analise dentro do seu perfil se vale a pena comprar ou não comprar. Afinal, esta aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, é apenas o intuito educacional que mostra a minha opinião. Primeira coisa que a gente percebe no mundo todo é uma diminuição do consumo de cervejas. Depois a gente vê que as pessoas estão buscando qualidade ao invés de quantidade. Então tem buscado cervejas premium, as cervejas artesanais, e você acaba pagando mais caro por isso, mas consumindo menos. Existe uma troca de hábito mundial, as pessoas saindo dos bares, indo para suas residências, então fazendo a compra desta cerveja nos supermercados, onde a margem é menor. Então a margem dos mercados acaba sendo menor para a Ambev. A própria margem de lucro também está sendo pressionada devido a algumas matérias-primas que são dolarizadas, como por exemplo o alumínio para as latas e a própria cevada para a produção das cervejas. E também a Ambev, a gente percebe que o PL, que é o preço sobre o lucro, está acima da média histórica. Então isso tudo leva a alguma reflexão. Hoje, 29 de outubro, o PL da Ambev está em 23,81. Falo muito de PL aqui, preço sobre o lucro, quer dizer, quanto tempo eu levo para recuperar o meu investimento naquela ação, levando em consideração o lucro anual. Então aqui seriam 23 anos,81, quase 24 anos, para eu recuperar os investimentos que eu fiz naquela empresa. E o dividend yield, que é aquele dividendo que você recebe anualmente da Ambev, é em 3,7 neste momento. A Ambev agora está numa cotação de 12,82, ela teve uma queda aí de 4,11 só hoje, no dia 29 de outubro. Bom, vamos então a alguma coisa para entender. Essa Ambev, então, como que ela surgiu? Ela surgiu lá em 1999, que foi a união, todo mundo deve lembrar disso, as pessoas são mais velhas, a união da cervejaria Brahma com a Antártica. E hoje são mais de 100 rótulos distribuídos pelo mundo. Ela está presente em 19 países, são 32 cervejarias e 2 maltarias no Brasil, 30 marcas de bebidas, 35 mil colaboradores no país, 100 centros de distribuição direta e 6 centros de excelência no Brasil. Lembrando então, a AB InBev é a maior cervejaria do mundo desde 2009. Algumas marcas, para vocês entenderem, eu vou colocar aqui embaixo: Adriática, Antártica, Abex, Boêmia, Brahma, Budweiser, Caracu, Colorado, Corona, Franzheimer Weissbier, não sei falar esse nome, a Goose Island, a Hertog, também não sei, Hertog Jan, a Roy Garden, adoro essa cervejinha, a Leffe, Legítima do Ceará, esta eu não conheço, a Lovenbrau, a Magnífica do Maranhão, Nortenha, Nossa de Pernambuco, a Original, Patagônia, Polar, a Quilmes, Serra Malte, Serrana, Skol, Stella Artois, Três Fidalgas e a Vals, eu nunca sei o nome dessa empresa. Temos de chopp a Brahma Chopp, o Brahma Chopp Black, cervejas específicas de garrafinha, Skol Beats, a Skol Beats Secret, Skol Beats Senses, Skol Beats Spirit,
Na linha de refrigerantes, que é aí que a gente esquece um pouco, a Ambev não é só cervejaria. Baré, Citrus, Guaraná, Guaraná Antártica, né, a maior venda de Guaraná no Brasil, H2O, a Pepsi, é uma das maiores distribuidoras de Pepsi no mundo, a Solo Limonada, Suquita, Tônica, Antártica. Temos também a linha de sucos, tem essa linha do Bem, que ela é muito mais completa do que essas que eu coloco aqui, mas para vocês terem uma ideia, desde água de coco, chás e sucos. A linha do Gatorade no Brasil também é. Temos os chás Lipton e temos a AMA. A AMA é uma água que eu até quero colocar aqui, que é muito interessante, porque a AMA é uma água mineral, onde 100% dos seus lucros vão para projetos de acesso à água potável no semiárido brasileiro. Então é uma das coisas aí que a Ambev se coloca no lado social. Lembrando que a Ambev abriu as suas fábricas até para a produção de álcool, de produtos para o enfrentamento à Covid. Vamos aos números! Receita líquida da Ambev aumentou 15,1% no terceiro trimestre de 2020 e teve um crescimento do volume em 12%. Bons números. Receita líquida por hectolitro, um aumento de 2,8%. Receita líquida cresceu no Brasil, 21,2%. Na América Central e no Caribe, cresceu 1,9%. Na América Latina Sul, cresceu 15,1%. E no Canadá, cresceu 6,4%. No Brasil, o volume cresceu 19,8% e a receita líquida por hectolitro aumentou em 1,2%. No Caribe e América Central, o volume deu uma diminuída de 9,9%, mas a receita líquida por hectolitro cresceu 13%. Então vendeu menos, mas faturou mais em relação a isso. Na América Latina Sul, o volume caiu 0,4%, mas o ROL sobre hectolitro subiu 15,6%. A mesma coisa, diminui um pouquinho o volume, mas cresceu na receita líquida. No Canadá, o volume aumentou 7,1%, enquanto o ROL diminuiu 0,7%. No acumulado do ano, nos 9 meses do ano de 2020, em uma visão consolidada, a receita líquida da Ambev apresentou um crescimento de 0,5%, com o volume decrescendo 1,1%, e a receita líquida sobre o hectolitro crescendo 1,6%. Melhoraram a gestão para ter um faturamento um pouco melhor por hectolitro vendido. Os custos de produto vendido, CPV, no terceiro trimestre, excluindo a depreciação e a amortização, cresceram de 26% para 30%. Claro, aumenta o volume, aumenta as receitas, aumentam os custos também. Em uma base por hectolitro, o CPV aumentou 13%. E tivemos aí isso. Qual a razão disso? Principalmente as pressões inflacionárias na Argentina e as taxas de câmbio desfavoráveis aos impactos do mix de embalagens, porque paga-se em dólar, lembrando que o Brasil tem a moeda que mais perdeu para o dólar no mundo, perdendo até da Argentina. No acumulado do ano, nesses 9 meses, o CPV cresceu 14,8%, mas houve um aumento em 16%, excluindo depreciação e amortização. As despesas também com vendas, despesas gerais e administrativas, aumentaram 8,9%. Vamos ao EBITDA, margem bruta e margem EBITDA. No terceiro trimestre, o EBITDA atingiu 5 bilhões e 73 milhões, o que corresponde a um crescimento orgânico de 1,4%. Melhorou o EBITDA da empresa, ponto positivo. A margem bruta, 52,4% e a margem EBITDA em 32,5%, considero uma boa margem. No acumulado do ano, o EBITDA foi de 12 bilhões 654 milhões em 9 meses, com margem bruta de 52,6% e a margem EBITDA de 31%. Então o que é isso, gente? Em cima do produto que eu vendo, eu tenho uma margem líquida, uma margem EBITDA aí de 31,8%, uma boa margem. Lucro líquido ajustado, 2 bilhões 495 milhões. Ele é 2,2% maior do que o do que o terceiro trimestre do ano passado. Então ele melhorou o resultado apesar da pandemia. E o EBITDA também compensado por maiores despesas financeiras. O lucro por ação, que é o que interessa ao nosso investidor, no trimestre foi de 15 centavos, então o lucro por ação neste trimestre foi de 3,2%. Então quem tem a ação da Ambev teve um lucro de 3,2% em 3 meses. Lembrando que a Selic está em 2%.
Então, é um dado positivo também. No acumulado do ano, nos 9 meses de 2020, o lucro líquido ajustado diminuiu 35%, mas mesmo assim se manteve num valor bem considerável de 5 bilhões e 96 milhões de reais, com lucro por ação ajustado em 31 centavos. Então, quem tem a ação da Ambev ganhou nesses 9 meses 31 centavos por ação. Fluxo de caixa operacional e CAPEX. Fluxo de caixa das atividades foi de 7 bilhões e 79 milhões e os investimentos em CAPEX alcançaram 1 bilhão 144 milhões e 800 mil reais. No acumulado do ano, nos 9 meses, o fluxo do caixa das atividades operacionais totalizou 10 bilhões 462 milhões de reais. Então tem muito dinheiro em caixa na Ambev. E os investimentos em CAPEX aumentaram 7,6% para 3 bilhões e quase 300 milhões. Lembrando que CAPEX é a sigla inglesa para Capital Expenditure, que pode ser definida como despesas de capitais ou investimentos em bens de capitais. É o tipo de custo para voltar para manter ou expandir as suas operações. Tá? Então, por exemplo, construção de uma nova fábrica, investimento em equipamentos mais modernos, aquisição de frotas de veículo, tudo isso é considerado CAPEX. Destaquei alguns comentários da administração da Ambev. O terceiro trimestre da Ambev foi marcado pela contínua recuperação em formato de V, impulsionada pela estratégia comercial da companhia, à medida que inovação, flexibilidade e excelência operacional ganharam momento. Esse é o foco, esse é o core da Ambev. A Ambev é marcada por excelência operacional e também inovação. Todos os países apresentaram melhorias sustentadas de volume a partir do segundo trimestre, à medida em que as restrições foram gradualmente flexibilizadas nos países em que operamos, com algumas exceções. Além disso, 7 de nossos 10 maiores mercados apresentam crescimento de volume ano após ano, as pessoas estão bebendo mais. Destaco também aqui novos sabores e maior valor agregado. Como exemplo, a Brahma Duplo Malte continua a ser o melhor exemplo da atividade e da estratégia de inovação, produto que veio da escuta ativa das demandas dos consumidores, os consumidores buscando cervejas com uma qualidade melhor. Continuamos a expansão da marca com o lançamento da garrafa Long Neck com tampa abre fácil. Estamos acompanhando de perto o mercado e ainda vemos espaço para a introdução de outra marca Core Plus em nosso portfólio. Então a Ambev sempre pensando em aquisição e em expansão das marcas. No Canadá, destaquei alguma coisa, em todos os países eles fizeram lançamentos, mas destaquei 3 aqui. No Canadá, continuamos a expandir a Bud Light Strawberry Lemonade, a inovação da cerveja com crescimento mais acelerado no país. No Brasil, continuamos com a expansão da recém-lançada Stella Gluten Free. E na América Latina Sul, lançamos a Quilmes 0%, a primeira cerveja sem álcool na Argentina, e a Patagônia lançou a Sendero Sur, nossa primeira cerveja orgânica certificada no país. Então a gente percebe vários lançamentos em todos os países, a cervejaria não passa. Este é um breve comentário sobre o que é a Ambev, o tamanho dessa estrutura, o que ela pode nos trazer, e aí aqui fica o convite para você analisar melhor, pensar, decidir se faz parte do seu perfil para a sua carteira. Está na minha carteira? Está na minha carteira. Já tem um tempo que eu não aporto em Ambev, mas eu continuo mantendo a minha posição na carteira, uma posição que sofreu bastante com a pandemia. Estou aí aproximadamente 30% a menos no valor do meu preço médio, mas eu ainda acredito bastante em Ambev. Não é uma recomendação de compra nem de venda e fica para você esta análise sobre o seu perfil. Se gostou desse pequeno vídeo, faça um bom comentário, curta, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe com os seus amigos para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Um grande abraço e bons investimentos!